Você vai abrindo aí no livro de Esté, capítulo 4. E como o pastor Paulo falou, a gente é irmão na fé e no sangue de Cristo Jesus. A história de Paulo é um pouco parecida com a minha. Eu tenho 6 irmãs, não tenho nenhum irmão homem. Ele também, a mãe dele teve filhos, teve irmã, mas não tem homem. Deus colocou esse homem no meu caminho. Eu estava no começo de uma caminhada difícil, muito atribulado, e ele foi uma das pessoas que Deus usou para que hoje o ministério se concretizasse em minha vida. Então eu sei que toda a honra e toda a glória é para o Senhor nosso Deus, mas também ele, a família dele tem sido uma bênção na minha vida. E hoje sou um homem casado, tenho uma linda família, tudo porque Deus usou a vida desse homem também para me ajudar nessa caminhada. E louvado seja Deus pela vida do pastor Paulo, meu irmão, meu amigo. Esté capítulo 4, só o versículo 14 a gente vai ler, que eu acredito que é o tema do congresso de mulheres, que hoje é o encerramento. Mas como hoje é um culto do domingo, foi aberto ao público, mas a palavra vai ser direcionada diretamente para as mulheres que estão fazendo parte desse congresso. Mas eu acredito que Deus irá falar ao coração dos varões também que estão aqui nessa noite. Esté capítulo 4, a partir do versículo 14. Eu vou ler na minha tradução, você lê conforme a sua tradução. Algumas são NVI, outras pentecostais, enfim. Mas o sentido da mensagem será a mesma. Porquanto se calarem neste momento crucial, certamente o socorro e a salvação surgirão de todas as partes para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai e os teus familiares, todos serão aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia ou para este tempo que foste nomeada a rainha da Pérsia. Eu queria ler novamente. Porquanto se calares neste momento tão crucial, neste momento tão difícil, certamente o socorro e a salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai e os teus familiares, todos serão aniquilados. Mas quem sabe se não foi para este tempo que tu foste nomeada a rainha da Pérsia. Senhor Deus e Pai, eu sei que aqui já foi orado pela minha vida e foi orado por essa palavra, Deus. Mas como ministro do teu evangelho, como pregador da tua palavra, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor me esconda atrás da tua cruz. Que eu não venha falar nada de mim, mas que o teu Espírito Santo, Senhor, tome minha boca, meus lábios, o meu coração. E que só então a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela possa sair, Senhor, como uma espada, Senhor, de 2 gumes que divide a alma e o espírito e discerne, Senhor, a intenção do coração, Pai. Ó Deus, que no nome de Jesus, quando eu vinha saindo da casa do pastor Paulo ao caminho dessa igreja, o Senhor disse do meu coração que pessoas precisam ouvir essa palavra e sairão daqui hoje impactadas com a mensagem do teu evangelho. E eu creio, Deus, pois a tua palavra, Senhor, ela é o martelo que esmiuça a penha. A tua palavra, ela tem um poder, ó Pai, de transformar o homem, o mais vil pecador, num homem limpo, santo, sarado e curado, Senhor. E eu acredito, Deus, que a tua palavra hoje, nessa noite, Pai, tem uma resposta para essa mulher que está clamando dia e noite por uma resposta. Eu acredito que o Senhor tem a receita para esse casamento. Eu acredito que o Senhor tem uma receita, ó Pai, para esse homem, para essa mulher que há tanto tempo pede ao Senhor uma resposta. Mas o Senhor nessa noite manda dizer também que você só irá ouvir a resposta do Senhor se o teu coração e o teu ouvido estiveres atento à palavra que será ministrada nessa noite. Então, Deus, que no nome de Jesus que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus, a igreja pode sentar dando glórias ao Senhor, o nosso Deus, e glorificando o seu santo nome. Amados irmãos, eu sempre digo que também é um desafio ministrar a palavra do Senhor, porque eu sou da igreja de Nazaré de Sucupira. Acho que vocês conhecem o pastor de lá, o pastor Ricardo. Ele já esteve ministrando aqui, já ministrou no acampamento, e ele é um homem usado por Deus que tem nos ensinado uma verdadeira doutrina de santidade e nos ensinado o que é o evangelho de Cristo. E ele sempre diz para mim, em orientações, quando for ministrar, ele: Jefferson, quando a gente vai pregar a palavra do Senhor, existe uma linha muito fina entre o que você prega e o que você está vivendo. Então eu acredito, irmãos, que essa palavra nessa noite não vai falar só com a igreja, mas vai falar com o pregador que está aqui nesse público nessa noite. Porque eu estava meditando nessa tarde e sempre eu peço para Deus: Senhor, me mostra aquilo que o texto não está
não está notório no texto, nas entrelinhas, mas me mostra aquilo que está além das entrelinhas. E eu me emocionei quando eu estava tomando banho, porque eu lembrei do texto, eu lembrei da passagem, e Deus me fez lembrar de algumas mulheres que marcaram esse tempo. E o tema ele é muito propício para os dias atuais. O tema é muito propício para o que está acontecendo na atualidade. Eu falei com o pastor Paulo, disse que não ia falar de política, mas ontem eu conversando com a pastora Márcia, que pregou aqui ontem à noite, e ela disse que não tem como falar do evangelho sem falar de política, porque a política ela está dentro da Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse. E existe um sistema governamental dentro da palavra. José ele foi governador do Egito. Davi foi o rei de Israel, que talvez hoje na atualidade não fosse rei, mas sim o presidente de Israel, dependendo da cultura de cada país. Então existe um sistema governamental. Então quando eu recebi esse tema, mulheres escolhidas para este tempo, é esse o tema, pastor? Mulheres escolhidas para esse tempo. Prontamente eu procurei saber como será, ou como seria, ou como serão mulheres escolhidas para esse tempo. Mulheres que têm lutado e têm deixado a sua marca e o seu legado. Mulheres que têm buscado faculdades, mulheres que têm buscado fazer seus cursos, suas graduações. Outras não têm buscado nada disso. Outras têm buscado em ser mulheres donas do seu lar, rainha do lar, mulher que edifica a casa. Existem também mulheres que não querem nenhuma graduação, nem ser casada, querem ser individualista, querem viver sozinha e dizer: eu sou dona do meu próprio nariz, eu vou construir o meu futuro sozinha, eu vou vencer sozinha, porque eu tenho uma capacidade. E tudo isso traz à mente da mulher esse mesmo tema. Elas querem marcar o tempo dela, elas querem marcar o legado dela. Mas quando eu meditei nesse tema, mulheres escolhidas para esse tempo, e Deus me fez refletir que existem mulheres que vão marcar o tempo. Entenda que eu estou com essa camisa rosa, em homenagem ao Congresso das Mulheres, e estou com esse paletó. Mas você sabe que se tocar uma gota de água sanitária nessa roupa, ela vai ficar marcada. Ela vai ficar com a marca que a gente sabe que não tem como tirar mais a marca de uma água sanitária numa roupa, não é verdade? Amém? Então, veja que vai ficar marcado. O que é que eu estou querendo dizer? Que existem mulheres que vão marcar o seu tempo, mas de uma forma totalmente errada. Existem mulheres que estão marcando o seu tempo, estão marcando esse tempo, mas de uma forma totalmente errada. Elas estão pensando que estão conseguindo fazer algo de uma forma certa, mas estão manchando o seu testemunho, a sua vida e o seu casamento. Eu sou de uma família que existem muitos políticos que, podemos dizer assim, entre aspas, que tem poder executivo. Não sei se você sabe, mas o meu nome é Jefferson da Silva Patriota. Eu sou da família dos patriotas. Eu sempre digo isso lá em Sucupira, só que a gente é da parte mais pobre. Eu ontem estava conversando com um irmão aqui na frente. Existe um primo do meu avô que é Gonzaga Patriota. Ele hoje é deputado federal lá em Brasília. Uma vez ou outra ele está dando entrevista na Globo, passando na televisão. Existe uma que ela é professora e médica, que agora é deputada estadual, Renê Patriota também, que é lá de Recife. Então a minha família tem uma boa parte de político. E quando eu não conhecia Cristo, eu não fui envolvido com política, nem quero ser envolvido com política, mas eu sempre procurei saber, porque tem a minha família envolvida. E eu vi que hoje tem um partido chamado Grupo Feminista. Então, entenda, eu não vou falar de política, mas já estou falando, mas não no contexto de trazer a política à tona. O que vai ser pregado hoje é o Evangelho. Mas o que eu estou querendo falar é dessas mulheres que estão dentro da política e estão pensando que estão fazendo algo para defender o caráter de você, mulher, para defender a integridade do seu casamento, da sua família. Não. Como é que uma mulher ela vai à rua mostrar os seios, mostrar as suas partes íntimas em ato de protesto? Eu acredito que tem mulheres de Deus aqui nessa noite e já estão entendendo que isso é totalmente errado. Você como mulher chegar numa frente de uma praça pública como essa, imagine num domingo, onde o bairro está todo mundo em casa, bem movimentado, e você sair despida na rua, mostrando suas partes íntimas, dizendo que isso é um ato de protesto, dizendo que está defendendo a sua família, a sua integridade, dizendo que está defendendo o caráter da mulher. Como é que ela pode defender o caráter da mulher se ela está sem caráter algum a partir do momento que ela se expõe? As mulheres concordam comigo? As mulheres de Deus podem dizer amém? Não tem como, é contraditório. Então elas pensam que na mente dela, não, eu estou marcando a minha época, estou marcando o meu tempo. Tem uma amiga que é amiga da Edivânia, que se tornou minha amiga. Ela tem uma loja de roupa, não vou falar o nome por questão ética,
mas a gente segue ela no Instagram. E ela fez uma postagem muito agressiva. Inclusive ela envolveu o filho dela de 7, 8 anos de idade e o seu esposo. Pegou uma imagem de várias mulheres do grupo feminista, onde as mulheres estavam pegando crucifixo e colocando em suas partes íntimas, onde mulheres estavam despidas e fazendo aquela orgia total. E ela disse que aquilo ali sim era uma vitória das mulheres. Isso sim é ser vitoriosa. E ela começou a dar ênfase como se aquilo fosse uma verdade. E quando eu olho para esse tema, mulheres escolhidas para este tempo, talvez essa mulher ela pensa que isso é marcar, é deixar um legado. Não, isso é manchar a família dela. Ela está manchando. E interessante que por culpa dessas mulheres tem manchado o nome de muitas mulheres de Deus. Porque não sei se você sabe, eu como homem, não sei se você já escutou, mas já escutou que é um ditado muito popular, que quando um homem ou uma mulher faz algo de errado, uma mulher do grupo feminista, ela tá vendo, tinha que ser homem. Aí usa um termo como se dissesse, homem não presta. E o homem, por ser machista, diz, tinha que ser mulher. A gente homem tem a mania de dizer que mulher não sabe dirigir, mas eu conheço mulheres que dirigem tão bem quanto eu, quanto o pastor, mulheres que são caminhoneiras, mulheres, tem mulher até que pilota avião, caças, que é aqueles caças de guerra. Então, não existe isso de dizer que a mulher é inferior ao homem, não. Quando Deus, Ele faz o homem e faz a mulher, Ele diz, eu lhe falei uma ajudadora. Então, quando Ele diz, eu vou fazer uma ajudadora, uma mulher idônea, uma mulher santa, para te ajudar. Aí eu paro para pensar. Eu quero usar o nosso pastor aqui nessa noite. Pastor Paulo, seminarista, teólogo formado, estudou 3 a 4 anos de teologia dentro da igreja do Nazareno, se formou, hoje está à frente desse grande trabalho pela misericórdia do Senhor que é sobre ele. Mas eu quero entender, imagine se Deus não colocasse uma mulher santa e sábia ao lado dele, como é que estaria esse ministério? Porque primeiramente Deus, e depois de Deus, a segunda pessoa que tem que ser amiga e companheira do pastor Paulo é a esposa dele. Entenda que esse congresso de mulheres, ela está à frente. Ela organizou, ela ligou, ela fez vídeo, ela fez chamada, ela saiu ligando para um, para outro. Ela fez o papel dela. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que quando Ele criou a mulher, Ele disse, eu farei uma ajudadora. Ele disse, eu não vou fazer uma escrava, eu não vou fazer uma mulher que você vai botar uma corrente no pescoço dela e dizer, olha mulher, vai fazer o que eu estou pedindo, o que eu estou mandando. Não, Ele disse uma ajudadora. Vai estar do lado a lado com você, homem. Por isso que eu disse no começo da introdução da mensagem, que a mensagem hoje é para as mulheres, mas você que é homem, fique atento, porque Deus tem algo para tratar com você também. Então quando ele diz, farei um ajudador, ele está dizendo, é para te ajudar. Não é para sacrificar, não é para matar, não é para humilhar, não é para bater. É para te ajudar. É para quando você pensar em desistir, ou pensar em, eu não tenho com quem contar, tem a tua mulher, varão, do teu lado. Conta com ela. Ah, mas ela nunca me ajudou. Ela nunca prestou atenção nos meus trabalhos, das minhas dificuldades. Talvez ela não tenha prestado atenção, ou talvez você não deu a oportunidade dela prestar atenção. Então entenda que hoje, pela misericórdia, estou ministrando a palavra do Senhor. Mas no começo do meu casamento, a gente vai fazer 4 anos de casado, tá novinho, tá um bebê o casamento. Mas logo no começo foi muita dificuldade. E hoje eu entendo que a minha esposa é a minha ajudadora, a minha melhor amiga, a minha conselheira. Já teve momentos dentro da minha casa que eu, por ser falho, ser humano, eu senti raiva de algumas pessoas. Eu pensei em tomar uma atitude que talvez, se eu tivesse executado, teria manchado meu testemunho. Mas num café da manhã ela tocava na minha mão e dizia, amor, tem calma. Ela via raiva, a ira nos meus olhos, e eu com raiva, ela dizia, amor, tem calma. Ela já dizia o resultado da situação. Olha, se você fizer assim, lá na frente vai acontecer isso, isso e isso. Você quer isso para a sua vida? Aí eu não. Ela, então não faça. E eu não estava obedecendo a ordem da minha mulher, eu estava obedecendo a voz de Deus através da vida dela. Então você, mulher, uma mulher sábia, uma mulher que marca o seu tempo, não é essas mulheres que fazem protesto ou fazem de uma forma individualista, que dizem eu sou, eu posso e eu faço. Não. É aquela mulher sábia que ora a Deus e diz, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá o discernimento para fazer a coisa, seja no meu casamento, seja no trabalho, seja dentro da igreja, seja por onde for, mas que o Senhor me torne uma mulher sábia. Veja que Esther, como a gente leu aqui, o Senhor chega para ela e diz, olha, por quanto se calares,
Interessante que Êxodo 14:14, lá atrás, Êxodo 14:14 diz: e o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Mas ele chega aqui e diz: porquanto se tu se calares neste momento cruel. Então entenda que chega o momento que Deus vai dizer: silêncio, fique calado. Êxodo 14:14. Vai ter momento, mulher, que você vai ter que ser sábia. Vai ter momento que você vai ter que chegar numa situação e cheia da razão, cheia de palavras concretas, cheia de eloquência nas palavras. Agora eu vou falar, agora eu vou pegar ele, agora eu vou pegar ela, agora eu vou me posicionar porque eu estou na razão. Aí Deus vai chegar para você e diz, Êxodo 14:14, fica calada porque chega momentos que é Deus que vai falar por você. Assim como a minha esposa, no café da manhã, ela disse para mim: aquieta teu coração. Deus está dizendo para você, mulher, aquieta o teu coração. Tem situações que não adianta você ir lá falar, seja com o teu marido ou com quem for, e tomar uma decisão, porque a gente muitas vezes tem que ser humilde, pacífico, fruto do Espírito. A palavra é essa, fruto do Espírito: mansidão, longanimidade, domínio próprio, amor. Tudo isso são fruto do Espírito. Então uma mulher de Deus, ela tem que ter o fruto do Espírito dentro dela e ter o ouvido sensível à voz do Senhor, para saber o tempo certo de falar e de calar. Então veja que Esther, quando Deus disse: olha, se tu se calares, certamente o socorro virá de todos os lados para o povo de Deus. Mas porque você se calou, o castigo virá sobre a tua casa e a casa do teu pai. Mas porém ele não para por aí. Mas quem sabe, se não foi nesse tempo, para este tempo, para essa década, para essa data, para este dia, que tu fosse constituída rainha da Pérsia. Veja que naquela época, hoje as mulheres já têm eu posso dizer que uma grande liberdade. Hoje você vê mulher trabalhando na política. Tem mulheres que são, eu conheço uma que ela é juíza, se formou juíza. Tem mulheres que são advogadas. Tem mulheres até, eu trabalhei na Crédito Imóveis. Uma cliente minha da Crédito Imóveis era tenente da polícia militar. Então mulheres estão assumindo os altos cargos. E por essa demanda de mulheres está se destacando muito. Muitas mulheres, por falta de sabedoria, por falta de discernimento, estão achando que se a gente está conseguindo alcançar todo esse cargo, todo esse patamar, então a gente tem toda a autoridade também de opinar em qualquer coisa. Imagina uma mulher que é tenente, uma tenente mulher, um batalhão de 200 homens recebendo a ordem de uma mulher. Se essa mulher não tiver um coração temente ao Senhor, ela vai colocar na sua cabeça que se ela consegue mandar em 200 homens, ela consegue mandar no homem que está dentro da casa dela. É aí que mora o perigo. Porque quando a palavra do Senhor diz para a mulher: mulher, ser submissa ao teu marido, aí vem aquela questão de sempre: submissão. O que é submissão? Submissão não é escravidão. Submissão não é baixar a cabeça e sim senhor, não senhor, não é isso. Submissão é ser sábia. Submissão é saber o tempo de falar e o tempo de ouvir. Submissão é saber tomar a atitude certa, no momento certo e na hora certa. Então veja quem foi Esther na Bíblia. Esther era uma jovem órfã, filha de Abiail, e como já dissemos, uma judia exilada na Pérsia. Esther foi criada por seu primo Mardoqueu. O nome de Esther muito provavelmente vem da Pérsia, que significa estrela. Mas o nome original dela é Radassa, que significa uma murta ou um tipo de flor, um arbusto. Então veja que uma mulher órfã, perdeu os pais, foi criada pelo seu primo. Uma mulher também muito jovem, mas também muito bonita. Uma mulher temente a Deus. Uma mulher judia, povo de Deus. Ela no seu tempo era diferente dos dias atuais. Hoje, se Esther vivesse nos dias de hoje, talvez o que ela conseguiu alcançar naquela época, ela quisesse alcançar hoje, ela estaria talvez num alto patamar como a presidente Dilma e outras mulheres como a esposa do presidente Barack Obama, ex-presidente, que é a Michelle Obama. Mulheres que estão se destacando. Mas a pergunta é, para você homem, para você mulher, refletir: o que essas mulheres estão fazendo nesse tempo, com essa posição, com essas autoridades que Deus tem dado? Talvez você, mulher, chegou aqui hoje, esteja olhando para mim e pensando: mas eu não sou presidente, mas eu não tenho um cargo elevado.
Talvez eu não tenha nenhum emprego, então essa palavra não é para mim. Mas entenda uma coisa, que você foi marcada, você tem o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, mulher, para você glorificar a Deus nessa noite. Em 1 Pedro, se eu não me falha a memória, 2:9, vai dizer que somos nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus. Essa palavra é para você, mulher. Essa palavra é para você, homem. Então você tem uma autoridade, sim. Você tem um legado, sim. Você é um sacerdócio real. Você é uma nação santa. Você tem um legado para deixar nessa terra, seja dentro do trabalho, ou dentro da tua casa, ou dentro dessa igreja. Mas você, mulher, foi escolhida por Deus para deixar o seu legado, marcar este tempo, assim como Esther. Mas entenda que a história de Esther foi bem difícil, bem complicada, devido às adversidades da vida. Ela, por ser muito jovem, tinha pouca experiência, perdeu seus pais, não tinha com quem contar. Então seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, devido à tradução, decide cuidar dela, instruir ela no caminho do Senhor e da sabedoria. Alguns estudiosos vão dizer que foi ele que preparou o coração dela, para quando ela se deparasse com o rei, com algumas atitudes adversas da sociedade, ela fosse sábia, o momento de falar e de esperar. Então, quando eu estava lendo esse texto, eu achei lindo, porque ela teve várias oportunidades, ela tinha razão, ela tinha a palavra na ponta da língua, e ela poderia rasgar o verbo, como muitas mulheres dizem hoje em dia: hoje eu vou rasgar o verbo. Era tudo que eu estava esperando, era a oportunidade de rasgar o verbo. Esther teve essa oportunidade, mas o Senhor disse: ainda não é o tempo. E você não vai rasgar o verbo, você vai falar aquilo que eu quero que você fale no tempo certo e na hora certa, e você verá o livramento do Senhor. Então eu quero já desde já dizer aqui para você, mulher, Deus vai te marcar nesse tempo. Deus te escolheu para este tempo, mas no tempo certo, na hora certa, Ele vai te usar para um propósito, para uma decisão definitiva, seja na igreja, na tua casa, no teu trabalho, para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Amém? E veja que na história, Esther, ela se depara com um rei. Perdão, isso mesmo. E ela se encontra com um rei com o nome de Assuero. Vocês já, acredito que já ouviram falar nesse nome. O rei Assuero vem do livro de Esther, identificado na história universal como o rei Xerxes. Na verdade, Assuero não é o nome próprio, é um título que significa venerável. O principal personagem dessa história que estamos lendo nessa noite é Esther e esse rei Assuero. Como na Bíblia e nos pergaminhos antigos, e como um rei poderoso, um tanto quanto irritado, ele liderou um reinado de 127 províncias, que ia da Índia até a Etiópia. Mas na verdade, Assuero herdou tais terras do rei Dário I, seu pai, que por sua vez herdou de Ciro o Grande, que era a qual ele era filho. Esses três homens comandaram poderosos impérios da Pérsia, e todos assim, sempre que nos referimos a Assuero, estamos nos referindo ao rei Xerxes, ou seja, o rei o qual seria também o esposo de Esther. E Assuero, por ser um rei, todo rei ele tem que ter os seus súditos, todo rei ele tem que ter os seus soldados, todo rei ele tem que ter os seus servos, aqueles que estão ali para servir, para ajudar, para defender o seu reinado. E então ele escolhe um homem chamado Amã, não Naamã, Amã. Amã foi um homem de um alto cargo oficial da corte do rei Assuero. A história de Amã ficou marcada de forma muito negativa. Ele sempre é lembrado como um dos homens mais detestados da Bíblia. A Bíblia diz que Amã recebeu uma promoção do rei Assuero, e ele foi exaltado sobre todos os príncipes daquela época, do império de Assuero. Então, conforme as ordens do rei, todos os servos tinham que se prostrar diante de Amã. Todos obedeciam a ordem, exceto Mardoqueu. E quem era Mardoqueu? O primo da rainha Esther. Então veja que quando
Mardoqueu, ele recebe a ordem para se prostrar diante de Amã. Ele não se prostra, porque aqueles que servem a Deus não se prostram. Não se prostram diante das adversidades, não se prostram diante de outros deuses e outras ordens. O ato de se prostrar é reverenciar. O ato de se prostrar é dizer: estou aqui. O ato de se prostrar é dizer: eu sou teu servo, eu recebo as suas ordens. Então ele sabia que se ele se prostrasse diante da ordenança de Amã do rei Assuero, ele estaria quebrando um pacto, uma aliança com Deus. E ele dizia: não me prostro diante de homens, eu não me prostro diante de outros deuses, eu só me prostro diante do Senhor, meu Deus. Então veja que isso criou uma ira no coração desse homem. Então agora esse homem começa a fazer uma estratégia não para matar só Mardoqueu, mas para matar todos os judeus. E ele chega para o rei Assuero e diz: olha, eu dei uma ordem aos soldados que matasse todos os judeus, porque eles não querem se prostrar. Então veja que ele mentiu, ele criou uma situação, porque ele tinha raiva de Mardoqueu, que consequentemente era o primo de Esté. E quando ele deu a ordem, ele disse: eu vou matar todos, inclusive Esté. Mas não sabia ele que Deus já tinha provido o livramento para o povo. Então, quem era Mardoqueu ou Mordecai? Quando se fala de Mardoqueu, muitos pensam nele apenas como o primo da rainha Esté. Mas ele não foi apenas o primo da rainha Esté. Ele foi e fez muito mais. Ele foi um homem que criou Esté e lhe aconselhou dizer que não era judia quando esta foi para o palácio. Ou seja, no momento em que Esté ia tomar uma decisão, talvez involuntária, ou talvez por falta de sabedoria e experiência com Deus, ele ia lá dizer: olha, faz desse jeito, faz dessa forma, e o Senhor irá honrar a tua palavra e o teu testemunho. Ele foi o homem que descobriu uma conspiração contra o rei Assuero e o salvou. Ele foi o homem que se recusou a se ajoelhar aos pés de outra pessoa que não fosse o Senhor, o seu Deus. E foi através da palavra dele que a rainha Esté usou a sua fé e intercedeu pelo seu povo. Então veja que uma mulher de Deus, a gente já identifica, ela sabe ouvir no tempo certo e na hora certa o conselho de um homem de Deus. E eu quero aqui abrir um parênteses. Não porque o pastor Paulo é meu amigo, como já foi dito, não porque a gente tem uma intimidade, mas irmã, se eu, como servo do Senhor, não der ouvidos à ordem do pastor, a um direcionamento do pastor, porque o pastor, ele não só é pastor porque ele fez um curso de teologia. Ele não só é pastor porque ele fez o curso, ganhou uma credencial, não. Ele é pastor porque o Deus do céu permitiu que ele fosse pastor. A palavra do Senhor diz que separei homens segundo o meu coração. Então eu acredito que homens, não só o pastor Paulo, mas existem vários homens de Deus, não só na Nazarene, mas em outras denominações, que foi escolhido e separado por Deus. Talvez você chegou aqui hoje, homem, talvez você chegou aqui hoje, mulher, pensando: eu não tenho capacidade de assumir o ministério, assumir uma igreja. Realmente, talvez na sua ótica humana você não tenha capacidade hoje, mas aos olhos de Deus, Deus diz para você: você tem capacidade sim. Porque ele pega aquele que não é capacitado e capacita e coloca para tocar o rebanho do Senhor até os céus. Então, existem mulheres que estão escolhidas por Deus. Na ótica humana você olha e diz: essa mulher, é esse homem que vai ser líder do ministério, é essa mulher escolhida por Deus. Ela não sabe nem falar, ela não tem nem eloquência nas palavras, olha o modo como ela se veste. Mas entenda que o Senhor, o teu Deus, o meu Deus, a palavra do Senhor diz que Ele é o oleiro. E o oleiro, ele quando pega um vaso, que ele vê que não está agradável aos seus olhos, a palavra do Senhor diz que ele vai lá, quebra o vaso e molda de novo. E faz um vaso novo. Então esse vaso, que você talvez esteja olhando e dizendo, até você mesmo olhar para o espelho: quantas e quantas vezes eu não procurei esse homem e disse: Paulo, eu vou largar o ministério. Até a Bíblia, uma vez eu joguei em cima do sofá dele e disse: eu não sou digno de usar essa palavra, eu não sou digno de entrar na casa do Senhor. E queria largar o ministério. E Deus, mais uma vez, pela sua infinita misericórdia, olha para mim e diz: você para mim é um vaso escolhido. E eu quero dizer para você, homem e mulher que chegou aqui nessa noite, talvez você esteja numa posição assim como a minha, já pensou largar o ministério, já pensou até mesmo sair da igreja, em algumas situações da tua vida. Talvez o problema não é nem com a igreja, é um problema pessoal seu.
E você está pensando que esse problema pessoal seu vai ser resolvido largando o ministério, largando o trabalho, ou até mesmo terminando o casamento. Não, você só está arrumando outro problema. O conselho que eu dou para você é dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, sozinho eu não consigo mais. Senhor, sozinho eu não consigo resolver essa situação. Se o Senhor é Deus da minha vida, Senhor, resolve essa situação por mim, porque eu não dou mais um passo se a tua presença não for comigo. Aí sim verás o livramento do Senhor. Aí sim verás o quanto você é importante para Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, Ele diz assim: eu ouvirei dos céus. É você se prostrar e dizer a Deus: Senhor, estou aqui como filho amado, como filha do Senhor, clamando a Ti por uma resposta e uma solução para a minha vida, porque eu já tentei de tudo e não consegui. E hoje eu entendo que eu só posso tomar as decisões conforme a Tua palavra e o Teu querer, porque a partir do momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor, Paulo vai dizer: não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo na carne, eu vivo para a glória de Deus. Como eu já disse no começo, eu cheguei aqui em Belo Jardim porque primeiramente eu orei a Deus, porque o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui, porque eu já fui enviado a outras missões e no caminho a moto quebrou, o carro quebrou, situações adversas, e eu entendia que era Deus dizendo: não é o tempo, a hora não é chegada. Circunstâncias foram criadas e eu descansei meu coração e disse: Senhor, se fosse para eu chegar, eu teria chegado. Se o Senhor permitiu eu não chegar naquele lugar, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu venho de uma situação. Ontem eu estava conversando com o pastor Paulo. Eu fui acometido de uma doença. Eu tenho um problema de crise convulsivas e tomo um remédio controlado, um tal de Idantal, de 1 miligrama, ou é 100 miligramas, eu não lembro bem. 100 miligramas, não é isso? A esposa está ali, tá vendo? A mulher sábia tá ligada, eu errei, ela corrigiu na hora, é 100 miligramas. Então veja só, e ali eu fui dormir, tive um momento muito estressante na minha vida com algumas pessoas da família, um problema particular. E ali eu entendi que quando eu acordei, o sangue na minha cama, 3 socorristas do SAMU dentro do meu quarto, onde só mora eu e minha esposa. Na época não tinha minha filha. Eu tomei um susto e convulsionei novamente, porque eu estava em estado de choque. E ali, um dos socorristas, não sei se foi na UPA ou foi no hospital, eu não sei se ele é servo de Deus ou não, mas eu sei que Deus usou a vida dele e disse: Jefferson, você é muito novo para estar com essas situações. Você é muito novo para estar tendo essas crises convulsivas. A gente fez uma bateria de exame em você e não identificou nada no teu cérebro. Não tem nada. Eu fiz eletrocefalograma, fiz cardiograma, fiz todo o exame que tem o nome grama no final. Eu fiz o exame e não identificaram nada. E aí Deus usa um médico ou um paramédico e diz: olha, você tem que descansar o seu coração. Lutas vão vir, dificuldades vão vir todos os dias. A gente está aqui, a gente vê de tudo, gente morrendo em cima da maca, pessoas entrando aqui paraplégica, pessoas com as pernas cortadas. Se a gente for levar para o lado emocional, a gente não consegue nem comer e nem dormir. É difícil, é fácil não, mas quando você coloca a sua esperança, a sua vida, o seu coração, a sua mente na mão de Deus, aí o Senhor diz: eu te dou a calmaria. O salmista vai dizer: porque aquieta o teu coração, descansa a tua alma, porque está abatida a tua alma. Espere em Deus, pois ainda louvarei. Davi escreveu esse salmo. No momento de tribulação, ele olhou para ele mesmo e disse: por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Então você, homem, você, mulher, que chegou até aqui, ou jovem, adolescente, esteja pensando em desistir, ou talvez até largou o ministério dizendo: essa situação eu não aceito, dessa forma eu não concordo. Mas entenda que Deus tem o melhor para você. A palavra do Senhor diz que Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Pela misericórdia, eu sou líder de homens na igreja de Nazaré de Sucupira. E um homem que tem idade de ser meu pai chegou para mim e disse: Jefferson, eu estou largando o ministério. Eu falei: não faça isso, varão. Agora que o ministério está crescendo, a gente ganhou camisa, fardamento, sendo convidado para uma igreja, para outra. Deus está honrando o nosso ministério, o nome do Senhor está sendo glorificado através das nossas vidas. As pessoas estão ligando para nós e dizendo: Deus falou comigo através do louvor que vocês cantaram. E você vai largar o ministério por quê? Ele disse: porque eu não sou de acordo com isso e com aquilo. Eu orei a Deus, eu fiz com mistério, eu digo: vou orar. Na hora a carne quis reinar, pastor, eu digo: agora eu vou falar.
Agora não, senta aqui que eu como líder, né? Aí eu queria me impor. Aí Deus disse: não, não é você, sou eu na vida dele. Eu, amém, Deus. Passou-se 3 dias, o varão veio até mim, disse: Gerson, me perdoe pelas palavras. Eu digo: não, irmão. Aí Deus me deu uma sabedoria. Deus disse para ele: diga assim para ele, escuta o que eu vou lhe dizer. Varão, você é casado? Ele fez: só. Tu tem problema no teu casamento? Ele disse: eu tenho. Faz o seguinte, larga teu casamento. Ele tomou susto. Que é isso, Jefferson? Entenda o que eu vou dizer, não me julgue agora. Larga teu casamento, tá cheio de problema do casamento. Larga o teu casamento, larga tua esposa, teus filhos, vai viver sozinho. Tu trabalha, ele trabalha, carteira assinada, carteira assinada. Tu tem problema no teu trabalho? Ele tem. Larga o emprego, varão. Vai estar arrumando problema dentro do trabalho, tá levando chamada de chefe? Larga o emprego. Oxe, eu vou ficar desempregado, Jefferson? Teus amigos das redes sociais, exclui todo mundo. Ele: Jefferson, eu vi que ele foi se chateando. Eu vi que ele estava ficando alvoroçado. Eu queria que ele fizesse essa pergunta. E ele fez a pergunta. Ele: por que você está dizendo isso para mim? Porque foi isso que você fez com Deus. Foi isso que você fez com a igreja. Porque você identificou o problema. No lugar de você orar a Deus e dizer: Senhor, me dá uma solução para resolver esse problema, você achou que o certo seria largar a igreja, largar a presença de Deus e sair dizendo: eu estou na razão. Se o pastor ou o líder do ministério ou a igreja quiser, ore por mim, vai na minha casa me buscar, mas eu estou com a razão, então eu largo o ministério e eu saio da igreja. Ele baixou a cabeça, disse: amém, Jefferson. Foi embora. Eu estava trabalhando, eu rodo de Uber e fui embora. Quando foi na próxima reunião, para a glória de Deus, não para a minha glória, para a glória de Deus, ele disse: irmãos, antes de Jefferson orar, eu quero pedir perdão. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão porque Deus falou comigo. E realmente, eu entendo que a solução não é largar o ministério. A solução não é se desfazer das coisas, porque, irmão, a gente não é um objeto. O meu celular está aqui, ó, a capa se descascando. Esse celular, quando dá 15% de bateria, se desliga. Aqui sim eu posso descartar, vender, jogar fora e comprar outro. Mas a minha vida, a tua vida, a obra do Senhor não é descartável não, irmão. Essa obra aqui é santa. Teu corpo é santo. Como o pastor disse, é templo, é morada do Espírito Santo. O teu casamento é santo, a tua família é santa. A tua casa tem que ser uma extensão da igreja. Lugar de adoração, lugar de consagração, onde a presença do Senhor habita dentro do teu lar. Porque é muito fácil a gente ver casamentos. A pessoa casa com 1 mês, com 2 meses que já quer divórcio, se separar. Que casamento é esse? Que vida é essa? Pessoas que não conseguem ficar dentro de um emprego porque acham que é descartável. Não, é do meu jeito. Por quê? Porque estão tomando atitudes conforme a sua vontade. Esté se encontrou numa situação parecida como essa. Ela poderia ter dito: não, o Senhor disse que se eu me calar, Ele vai salvar os judeus e a minha casa e o meu pai vai sofrer. Então, eu quero que eu faça o quê? Eu vou bater de frente com o rei? Ela poderia ter pensado isso. Eu quero acreditar que passou isso na cabeça dela. Eu vou fazer o que se a ordem veio do rei? O rei era um homem irritado. Era um homem que quando alguém chegava, que fazia a queixa: olha, estão perturbando aqui na circunvizinhança, estão desobedecendo a tua ordem, o rei. O decreto era morte. Ele não dizia: chama que eu vou dar um conselho, chama que eu vou conversar nele. Ele mandava cortar a fio da espada. E essa mulher teve uma sabedoria. Por quê? Porque ela foi instruída pelo homem de Deus. O homem de Deus ouvia a voz de Deus e instruía a Esther. Então entenda você, mulher, quando Deus fala ao teu coração, seja através de um homem de Deus ou uma mulher de Deus, seja sensível à voz do Espírito Santo e obedeça. Porque a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Salomão vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quer ser sábio? Quer ser uma mulher sábia? Não adianta entrar numa faculdade, fazer graduação, pós-graduação, doutorado, seja lá qual for o nível de estudo que você tem. Se você não é uma mulher temente a Deus, para o reino espiritual, talvez no reino físico sirva de alguma coisa, suas credenciais, seus títulos, seus rótulos, mas para Deus não serve de nada. Agora, quer ver o maior título que um homem de Deus e uma mulher de Deus pode receber? É o Senhor olhar do céu nessa noite e dizer: você, filha minha, você é temente a mim. Tenho eu me agradado do teu louvor, tenho eu me agradado das tuas orações, tenho eu ouvido as tuas orações, e no tempo certo darei a resposta das tuas orações. Isso sim é agradável aos olhos do Senhor. Isso sim é ser reconhecido por Deus. Isso sim é marcar essa geração, marcar esse tempo.
Então eu quero encerrar, não sei qual é a hora, eu estou sem... Tenho 10 minutos ainda, pastor. Então, entenda que Esther teve esse posicionamento. O decreto vinha para matar o povo de Deus, e era com toda a sabedoria. Voltando aqui para o texto, o texto vai dizer, eu vou adiantar aqui, que ela prepara um banquete, ela chama o rei, ela veste as suas melhores vestes e se apresenta diante do rei. E naquela época, irmão, como já foi dito, as mulheres ela não tinham tanta liberdade como tem hoje. Ela chega para Mardoqueu, quando ele faz a denúncia, diz: olha, vão matar a gente, tu é rainha, faz alguma coisa. Ela disse: mas eu só posso chegar diante do rei se ele me convocar. Faz 30 dias que ele não me chama, faz 30 dias que ele não fala comigo. Se eu for me apresentar a ele, certamente ele irá me matar. Mas uma mulher de Deus, uma mulher que tem convicção da salvação do Senhor, uma mulher que tem a certeza que Deus é na vida dela, ela não teme homem nenhum, ela não teme autoridade nenhuma aqui na terra. Se foi Deus que mandou, você vai. E ela entendeu que era uma ordenança do Senhor. E eu acho lindo esse texto quando ela diz assim: se ele estender o cedro contra mim e me mandar me matar, certamente eu morrerei, mas eu irei lá falar com ele e interceder pelo meu povo. Então, mulher, vai ter situações dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, que Deus vai requerer de você um sacrifício, seja ele qual for. Eu não vou aqui citar, porque pode ser que eu venha embasar algo na mente de vocês, mas Deus, muitas vezes, Ele coloca a gente no estreito e requer o nosso sacrifício. Abraão, ele pediu a Abraão sacrifício. Mas quando Deus pede um sacrifício para mim e para você, não é que Ele vai ceifar a minha vida nem a tua vida, não. Não é que Ele não vai dar a providência, porque Ele quer o sacrifício para ver até onde você é capaz de suportar. E muitas vezes Deus coloca a gente em situações extremas para testar a nossa fé. Quando Ele testa Abraão, Ele coloca o filho. Quando Abraão vai lançar o cutelo em cima do filho Isaque, o anjo aparece, dá o livramento e diz: olha aqui o cordeiro para o sacrifício. Assim vai ser na tua vida, mulher. Quando Deus requerer um sacrifício da tua parte, não se desespera, não fica com medo. Ora ao Senhor, diz: Senhor, eu quero a solução. O Senhor me deu a adversidade, o Senhor permitiu a adversidade chegar. Eu lembro que Edivane estava louvando e falando sobre Jó, quando uma mulher que poderia ter sido sábia, que a mulher de Jó era crente, a mulher de Jó servia ao Senhor, mas ele disse para ela: quando foi para receber o bem do Senhor, você foi de braços abertos, mulher, mas o mal do Senhor você está rejeitando. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Talvez se a história tivesse mudado um pouquinho atrás e ela tivesse dito: olha, a gente perdeu casa, perdeu filho, você está com essa enfermidade, só um pedaço de telha para se coçar, mas bendito seja o nome do Senhor, morrerei eu contigo, homem, mas não negarei o nome do Senhor. A história daquela mulher e daquele homem teria sido diferente. Mas serviu como testemunho para nossas vidas, serve hoje como testemunho. E ele disse: olha, o Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o teu nome, Senhor. E ali Deus começa a honrar a vida de Jó. Ele poderia ter blasfemado, ele poderia ter lançado o nome do Senhor por terra, e ali a história dele ia sair como um homem derrotado, um homem que tinha intimidade com Deus ao ponto de o inimigo pedir permissão para trocar na vida de Jó. Mas ele não negou ao Senhor. Então as adversidades que acontecem dentro da tua casa, do teu trabalho, com a tua vida espiritual, com a tua vida financeira, com o teu casamento, são oportunidades de você marcar a tua história. É Deus te dando uma oportunidade. Eu aprendi durante essa caminhada, eu sempre digo isso dentro de casa, eu e minha esposa, às vezes a gente está sempre falando de Bíblia e vê algum texto, alguma pregação e comenta uma coisa ou outra, mas uma coisa que a gente tem dentro da nossa casa é que quando a adversidade vem, é Deus dando a oportunidade de eu fazer diferente. Quando a tribulação vem, a acusação vem, é Deus dizendo para mim e para ela: Deus, olha, eu estou dando uma oportunidade de vocês deixarem um legado, vocês marcarem uma história com testemunho de vida. Eu tenho uma sobrinha que está, o pastor Paulo sabe quem é. A minha sobrinha, se ela estivesse aqui hoje, ela estaria correndo aqui em cima desse altar, pulando. O nome dela é Sofia. Alguns sabem da história já. E ela pegou uma bactéria no cérebro, entre uma nata que fica entre o crânio e o cérebro. E essa bactéria tirou todos os movimentos do corpo dessa criança. Ela está em cima de uma cama atrofiada há mais de 2 anos. Aí eu te pergunto,
Imagine o coração dessa mãe como não está nesse exato momento. É minha irmã, Isabela, o nome dela, e o nome da minha sobrinha, Sofia. Se você for lá em Recife, no bairro do Totó, entrar dentro da casa dela, cadê a Sofia? A Sofia está em cima de uma cama, com algumas feridas nas costas, respirando através de aparelho, se alimentando através de aparelho. Uma criança que a gente via correndo saudável, está ali. Ela tinha tem todos os motivos para negar a Deus e largar ao Senhor e sair da igreja. Se você for lá no domingo à noite, talvez ela não vá para a igreja, porque muitas vezes ela tem que ficar com a filha dela no quarto para tirar a secreção do pescoço que ela respira através de aparelho e dar o alimento. Mas quando ela tem a oportunidade, ela liga para uma das minhas irmãs e diz: olha, fica com Sofia que eu vou para a igreja adorar ao Senhor. Tá entendendo, irmão? Então, olhe para a tua adversidade, olhe para esse tempo e não diga: olha, para mim já deu. Irmão Jefferson, você está falando assim porque não sabe a luta que eu estou passando, e você sabe a que eu estou passando. Você sabe a que o teu pastor está passando? Não, mas o Senhor teu Deus sabe, então clama a Ele, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, mas clame a mim. É o Senhor dizendo: clame a mim, clame ao Senhor. O salmista disse: eu elevarei os olhos para o monte, de onde vem o quê? De onde vem o quê? De onde vem o meu socorro? E o socorro do salmista vem do meu Senhor que fez os céus e a terra. Ele disse: eu elevo os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Ele disse: eu vou olhar para o pastor, de onde vem o meu socorro? Eu vou olhar para Itamar, de onde vem o meu socorro? Eu vou olhar para Edivânia, minha esposa, de onde vem o meu socorro? Não, eu digo: eu vou olhar para o monte, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e tudo que nela existe. E se eu coloco a minha confiança no Senhor, certamente o Senhor me livrará. Esté colocou a sua confiança em Deus e disse: se o rei me matar, está feito, mas se ele me deixar em vida, certamente eu honrei ao Senhor. E ela vai lá, faz o banquete, prepara tudo. No tempo certo Deus diz: olha, no tempo certo você irá falar com o rei. Ela era uma mulher judia, o rei não sabia. Pensava ele que era uma das filhas da Pérsia, uma mulher formosa, bonita. Porque se ele soubesse no começo, talvez ele não teria casado com ela. Se ele soubesse no começo, talvez ele não teria dado tanta autoridade sobre ela. Mas ela preparou o ambiente, preparou o território. Tem muitas mulheres que, quando estão em situações adversas dentro da sua casa, eu falo isso porque eu sou casado e eu venho de uma família que eu tenho 6 irmãs. Minha mãe teve 7 filhos. Eu sou o único homem da família, então já viu, né? Eu já vi muita coisa dentro da minha casa. Eu já vi minha irmã levando tapas na cara na minha frente. Eu já vi minha irmã chegando ensanguentada dentro de casa. Eu já vi minha irmã esfaqueando o marido, não para matar, mas para ferir. A Edivânia sabe de quem eu estou falando. Ela deu uma mordida no lábio do meu cunhado uma vez, que ela sentiu o dente vazando de um lado para o outro. Ele foi dar um beijo de desculpa e ela deu um sorriso sarcástico, pensando ele que estava sendo perdoado. A irmã deu uma risada ali e deu uma dentada na boca dele. E o sangue jorrou, e ali eu ficava vendo aquela situação, não era crente. Eu dizia: o problema é dela, não quer ser a tal, não quer resolver o problema dela. Se ele der um murro na venta dela, na testa dela vai cair. Que mulher não aguenta o murro de um homem, dependendo do porte físico da mulher, né? Minha irmã é grandona, Janaína, a gente chama ela de mulher, mulher de pedra. Desse tamanho, tem um braço dessa largura. Ela aqui do mulher fica bem grandona assim. Sabe como é que essa mulher está hoje? Sabe o que é que essa mulher está fazendo hoje? Eu acredito que o culto ainda não terminou. Está lá louvando a Deus. Ela é líder das crianças da igreja do Nazaré em Sucupira. Ela trabalha com crianças e, consequentemente, o trabalho que ela faz com a criança está atingindo muitas famílias. Tem pai e mãe indo para a igreja para ver os filhos adorar o Senhor. Aí chega lá, Jesus salva e restaura o casamento. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você hoje aqui? Que a história não chegou ao fim. Ainda não acabou. Tem muita coisa para Deus fazer na tua vida, mulher. Só basta você se colocar na presença do Senhor. A minha irmã era uma mulher violenta, batia no próprio marido. Uma mulher que não temia homem algum. Se você botasse o dedo na cara dela, ela era disposta a partir para cima de você. Podia ser o homem qual for. Hoje essa mulher chega em casa, dobra o joelho, orando pelo marido se converter. Hoje essa mulher paga preço de oração. Ela faz culto dia de sábado com as crianças. Os filhos dela faz live no Instagram, dando versículo. O pastor fica emocionado. Um grupo de crianças, onde só tinha 5 crianças, hoje a gente tem mais de 30 crianças adorando ao Senhor. Porque Deus honrou
a vida dela e está usando ela como instrumento. Eu chego na casa dela, ela está louvando. Várias e várias vezes a gente pega ela no culto orando, chorando, clamando pelo seu esposo e pelo seu filho que está desviado. E eu olho assim e digo: Deus, o Senhor existe. O Senhor existe porque eu conheço. Essa eu conheço. Essa saiu do ventre de que eu saí. Eu conheço a história dela. Eu sei quem é essa mulher aí que está adorando o teu nome, está trabalhando na casa do Senhor, fazendo a tua obra. Eu vejo mulheres por tão pouco quer largar o ministério, quer sair da igreja, quer acabar o casamento, sendo mais fácil se trancar dentro do quarto, fazer aquilo que Mateus diz. Olha, Jesus chegou e disse: olha, sabe qual é o segredo? Entra no teu quarto, fecha a porta. O texto vai dizer: em secreto,